Boa noite a todos e a todas esta noite. Naquela ocasião da Semana da Francofonia, que vem celebrar-se como cada ano em quase todos os continentes do mundo, eu gostaria de falar com vocês esta noite de um idioma europeu com uma origem latina e que fica como idioma oficial de numerosos países e vários continentes. Uma língua que tem uma literatura clássica e moderna importante e uma academia. Uma língua de qual a reforma da ortografia provocou, em seu espaço europeu, numerosos debates entre pró e contra. Uma língua internacional, enfim, que motiva a reunião dos países onde é falada em uma organização intergovernamental e uma cumbre dos presidentes. Senhoras e senhores, a língua que junta todas estas qualidades, você já o adivinhou, é a língua portuguesa. Claro que a resposta poderia ser a língua francesa. E assim, estas duas línguas compartilham uma história comum, talvez um destino paralelo e, em todo caso, alguns interesses compartilhados. Uma história comum por ter, óbvio, uma herança latina e pelo fato que o vocabulário do idioma francês foi inspirado no 15º século através das técnicas da marinha e a descoberta das Américas. E depois, pela influência que o vocabulário francês teve no idioma português no 17º século. Em relação ao destino comum e aos interesses compartilhados entre a francofonia e a lusofonia, alguns pontos chaves das relações entre estas línguas queria comentar esta noite com vocês. Poderíamos também acrescentar as influências portuguesas no idioma francês e as influências francesas no idioma português, muitas outras influências nas duas línguas, árabes, italianas, germânicas, tupi. Agora, me parece um abuso de designar um idioma só por único nome. Não é possível, porque todos os idiomas são misturados. Óbvio, vocês vão dizer que existem idiomas e territórios nos quais nós falamos estes idiomas, como francês na França, português no Portugal ou no Brasil. É, ao mesmo tempo, uma realidade de verdade e uma realidade falsa. A realidade é mais complicado que associar um idioma como uma bandeira. É por isso que eu vou falar agora de fônias, de polos, de fluxos, para mostrar como as línguas entram em contato e evoluem em um mundo globalizado, onde a necessidade de comunicação alargada e as necessidades de marcas identitárias se misturam. Quando falamos, queria perguntar, o que é uma língua? Uma língua, para os linguistas, é um sistema de sinais inventado para codificar vários modos de designar os objetos do mundo e pôr estes objetos em relação. Isso é uma definição de linguista. Entre os vários modos de codificação, existe um contínuo e várias rupturas que fazem que as línguas são semelhantes ou diferem. Agora, como representar as línguas do mundo?
O mais frequente é uma classificação. As línguas são classificadas por famílias e fechadas em territórios e bandeiras, como se fosse que na fronteira e depois da fronteira o idioma se corta. Não se fala mais o idioma depois da fronteira do Uruguai e não se fala mais o espanhol do lado brasileiro da fronteira do Uruguai, que não é a verdade. Sabe bem que se fala os dois idiomas dos dois lados. Quer dizer que este tipo de representação é uma representação falsa, mas é a representação que domina, é a representação que se estuda nas escolas até a universidade. Também tem representações numéricas das línguas do mundo. É um modelo comparativo estatístico. Também tem representações jurídicas das línguas do mundo, por estatuto, as línguas oficiais e as línguas que não são oficiais. A maioria das representações, na verdade, são fechadas, não levam em conta as dinâmicas linguísticas, a realidade do uso diário das línguas. E isso que é o mais importante. Para que servem as línguas? Podemos dizer que somos homopolíticos antes de ser homoloquentes e depois homoeconômicos. O que quer dizer? Que, ao contrário do animal adaptado a um território, do qual ele não pode sair se ele quiser sobreviver, o ser humano somos todos especialistas da não especialização. Quer dizer que o ser humano pode viver em qualquer lugar do mundo. O homem, com esta capacidade, colonizou a Terra inteira e, para fazer isso, ele teve que viver em grupos cada vez mais largos. Em tribos, em famílias, já para começar, em tribos, em cidades. Agora somos em um mundo globalizado. Para fazer funcionar, para gerar esta situação, que é uma situação política, o que precisamos? Precisamos de comunicação. E por isso o ser humano desenvolveu a capacidade linguística, a capacidade da linguagem. Isso é uma hipótese da razão da existência da linguagem no ser humano. Quer dizer que, na verdade, as línguas servem para organizar o mundo, porque o ser humano é um animal fraco. Ele precisa de grupos para sobreviver. E, dentro desses grupos, ele precisa de uma maneira de comunicação, que é a linguagem e depois as línguas. A fonte da existência da linguagem e das línguas, na verdade, é a política. A política, a organização da sociedade, dos pequenos grupos até os países e agora até as entidades como a União Europeia, o Mercosul e as grandes entidades que tentam de gerar a política do mundo com a ONU. A linguagem e as línguas sempre foram e sempre são recursos do exercício do poder, que sejam na ditadura como na democracia. O mais as possibilidades de expressão são variadas, o mais a democracia é complexa e rica. O menos as possibilidades de expressão são variadas, o mais a democracia é simples e pobre. Agora, se queremos organizar o mundo, se necessitamos organizar o mundo para viver em democracia, temos também que organizar as relações entre as línguas do mundo,
não podemos deixar as coisas ir assim em relação com os mercados das línguas. Para fazer isso, para organizar o mundo das línguas, temos que conhecer a realidade. A realidade, o que chamo a realidade ecolinguística, quer dizer as relações reais entre as línguas. No contexto da globalização, as línguas estão em relação ao redor de um triângulo de internacionalização. Entre as estruturas das atividades humanas, como a educação, os mídias, a economia, os falantes que usam as línguas em vários contextos, cada dia, agora mesmo, para nós aqui, e os idiomas, os vários idiomas, com o nome dado por cada idioma. Como as atividades humanas são cada vez mais internacionalizadas, ao mesmo tempo em contactos locais e globais, as línguas revolvem ao redor do triângulo de internacionalização, entrando de acordo com o contexto. Quer dizer que tem idiomas que entram no triângulo de internacionalização e tem idiomas que saem. Por exemplo, o russo. O russo, até 30 anos atrás, estava considerado como um potencial de língua internacional. A partir dos anos 90, com o fim do Muro de Berlim, simbolicamente, todo mudou. Agora, a Europeia Central não fala mais russo, e não se fala mais do russo como uma perspectiva internacional. Quer dizer que vários idiomas circulam em redor do triângulo de internacionalização. O japonês, por exemplo, o Japão é uma força econômica importante, é uma cultura muito importante, mas essa cultura não se exporta. O japonês não se exporta, exceto no Brasil e no Peru, são dois países onde tem comunidades japonesas muito importantes no mundo, as maiores, mas a parte disso, o japonês não se exporta, não está em relação com a força econômica do Japão. Quer dizer que o japonês circula ao redor do triângulo de internacionalização, mas não entra. Óbvio, o inglês está no centro. Já agora o chinês mandarino tem capacidade de entrar. Então, quer dizer que este triângulo funciona como uma dinâmica. Os idiomas não são fechados, não são fixos assim. Depois desta circulação dos idiomas, temos dentro dos idiomas vários contextos. O contexto de cada setor de atividade facilita a criação de espaços de comunicação, o que chamamos os espaços de interlocução, onde várias línguas entram em contato dentro dos territórios linguísticos oficiais dos Estados. Vou explicar isso depois. Depois de conhecer a realidade ecolinguística, temos que conhecer a realidade sociolinguística, quer dizer, as relações entre os falantes. Se eu faço para vocês agora a pergunta seguinte, qual é o idioma falado em Paris? Vocês vão responder o francês. Qual é o idioma falado em São Paulo ou em Belo Horizonte? Vocês vão responder o português. Mas isso é verdade? É óbvio, é verdade. Mas se poderíamos fazer uma gravação de todas as falas de cada dia em Belo Horizonte, certamente podemos registrar interação em outros idiomas, por e-mail, através da economia, por intercâmbios, porque tem aqui vários
vários cidadãos de vários países, de várias origens, que falam o idioma próprio, porque tem a internet, a gente entra na internet e começa a ler outros idiomas. Quer dizer que a realidade da cidade, pelo menos a cidade, mas é quase todo o mundo, cresce em quase todo o mundo, é difícil de dizer que numa cidade se fala só um idioma. E, ao nível de um país, é a mesma coisa. Podemos dizer que a língua oficial do Brasil é o português, mas no Brasil não se fala só o português. E é assim para todos os países. E por que funciona assim? Porque temos, nesta situação de globalização, uma quantidade de fluxos e de polos. Por exemplo, os fluxos e os polos dos meios de transportes. Os fluxos e os polos de meios de transporte se internacionalizam. Enquanto há 30 anos a escolha dos transportes internacionais estava limitado a algumas vias, como as vias aéreas. Hoje, as redes se interconectam. Por exemplo, a abertura das fronteiras intra-europeias acelera a fluidez e a rapidez dos meios de comunicação. Na Europa, a rede dos trens de grande velocidade faz que podemos sair de Paris para trabalhar em Bruxelas, em Berlim, em Londres e voltar na casa à noite para Bruxelas e Londres e o dia seguinte para Berlim ou outra cidade. Quer dizer que isso acelera a internacionalização. Dentro deste tipo de meio de transporte, se falam vários idiomas, como se falam vários idiomas nos aviões agora, aqui no Brasil também. Isso é a realidade da globalização. O TGV, o trem de grande velocidade na Europa, na China também, que se desenvolve bastante, faz já parte da paisagem. No campo do transporte aéreo, a estratégia, o que se chama hubs and spoke, permite que os voos se concentrem em algumas cidades e que depois se repartem em pequenas cidades. Quer dizer, tem uma racionalização dos sistemas de transporte, dos meios de transporte, que fazem que mais pessoas possam entrar nos países e entrar em relação com os outros cidadãos. Os homens nunca foram assim tanto móveis que agora. Em 1965, havia perto de 45 milhões de pessoas que viveram fora do seu país de nascimento. Em 2002, eram 150 milhões. Em 2006, perto de 180 milhões. Mais 20 a 30 milhões de refugiados forçados pela guerra, pela repressão política ou pelas catástrofes naturais. Os fluxos migratórios estão num crescimento espetacular e representam hoje perto de 3% da população mundial. Há um século, representa somente 1%. Mas há um século, a população mundial estava bem menor que agora. Outro exemplo, os fluxos e polos de estudos internacionalizados. São mais de 600 mil estrangeiros nas universidades dos Estados Unidos. Os indianos representam 94 mil estudantes, os chineses 81 mil, a Coreia do Sul, os coreanos do Sul, 70 mil. Depois vem
Japão, Canadá, Taiwan, México, Turquia, Arábia Saudita, Tailândia, Nepal, Alemanha, Vietnã, Inglaterra, Hong Kong, Indonésia e Brasil, enfim, com mais de 7.500 estudantes, um pouco mais que a Colômbia. Ao contrário, a presença dos estudos chineses na América Latina cresce também. Isso é uma situação quase nova, tem 10 anos de existência, esta dinâmica. Mas quer dizer que as coisas vão mudar, porque estes estudantes entram em relações, os idiomas entram em relações. Você sabe que agora no Brasil os institutos Confúcios crescem. Há mais ou menos 30 milhões de refugiados no mundo. Os fluxos massivos de deslocamentos em certos países conduzem, às vezes, a encontros de línguas que impõem uma língua veiculária. Por exemplo, nos campos de refugiados na África. Nos campos de refugiados da África, como no Burundi, por exemplo, mudou a situação sociológica quando houve a guerra na região dos Grandes Lagos, na África, mudou em 10 anos a situação sociolinguística. Porque com o deslocamento de população, nos campos, tiveram que comunicar-se. Então, um idioma apareceu como um idioma central e mudou a situação sociolinguística. Foi a mesma coisa na Louisiana, naquela época, quando os acadianos do Canadá foram enviados pelos ingleses, foram do Canadá e eles chegaram na Louisiana, nos Estados Unidos. Então, a língua francesa apareceu na Louisiana na época. Numa época, nos anos 70, os franceses chegaram a fazer sair do Vietnã uma população Hmong. Os Hmongs é uma etnia do Vietnã que estava em situação política difícil com o governo central. Então, a França ofereceu um lugar para eles na Goiânia. Então, agora tem esta população que está instalada na Goiânia francesa. Bom, os haitianos na América do Norte, mas também na América do Sul. Se notou faz pouco tempo nos jornais a quantidade de haitianos que chegam no Brasil. Mas também o espanhol nos Estados Unidos, que cresce, são populações às vezes foram populações de refugiados, outras vezes de imigração econômica, mas agora é uma população que vive nos Estados Unidos, são mais ou menos 50 milhões de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos. Os fluxos e polos turísticos. O turismo de massa se encontra ao nível planetário hoje. 1950, 25 milhões de turistas internacionais. 2007, 7 milhões de pessoas que viajam ao nível internacional para o turismo. Isso faz também que na base e no topo das flechas existem idiomas que entram em contato. Outra coisa mais interessante, os fluxos e polos de deslocalização dos serviços de saúde. São fluxos específicos. Vários países abandonaram o desenvolvimento de uma saúde de Estado por razão de liberalismo econômico. Mas outros países desenvolveram um serviço privado. E agora, um país como a Tailândia oferece para muitas pessoas fora da Tailândia serviços que fazem que, em 2006, tivesse
30.000 canadenses que foram para cirurgia na Tailândia. Isso muda o mundo também. Podemos falar em relação com isso, de interculturação e de interlinguismo. Se o Brasil é o país que conta mais de imigrantes nipônicos, com perto de 1,5 milhão de descendentes de japoneses, o Japão, ao contrário, é a nação mais homogênea do mundo, com menos de 1% de estrangeiros, mas dos quais 12% são brasileiros. É o maior grupo de estrangeiros no Japão. E com esta situação, podemos ver aparecer uma interculturação através de um tipo de telenovela japonesa, que foi traduzida em português e enviada para os brasileiros de origem japonesa que moram no Brasil. Isso é um tipo de interculturação muito interessante. Também, o segundo grupo de japoneses no mundo fora do Japão fica no Peru, em Lima. São 600 mil que moram no Peru. Agora tem uma nova geração de descendentes de japoneses que criarão uma cultura entre a cultura latina do Peru, com a língua espanhola, e com a língua japonesa. Tem um grupo que se chama Los Calibres, que se chamam arquitetos del Japoniol. Se chamam Japoniol. Uma mistura de inglês, de espanhol e de japonês, que são dois idiomas completamente distintos. Isso é interessante, ao nível linguístico, ao nível cultural também. Com estes fluxos de imigração, podemos juntar os contextos tecnológicos globais, os fluxos e os polos de comunicação através da tecnologia. Até os anos 80, a capacidade internacional dos meios de comunicação é reduzida pelos seus custos e, por uma tecnologia fraca em relação à tecnologia que temos agora. A partir dos anos 80, a televisão a cabo e por satélite se desenvolveu. Em 92, o país com mais clientes de TV a cabo do mundo em comparação com a população era a Argentina. Depois, nos anos 80, vimos aparecer a telefonia com os fax e os celulares a partir dos anos 90. Torna-se acessível a comunicação ao nível de larga distância que permite o transporte das línguas do mundo. E a partir dos anos 90, a ruptura total, apareceu uma aceleração com o que podemos falar o hiperdesenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos internacionais com o ciberespaço da internet. A internet se torna um meio para novos contatos de língua. Você pode aprender agora desde o Brasil, a partir do Brasil, da França e qualquer país do mundo, uma língua da África como o Kiswahili. Tem 2 sites que permitem de aprender o Kiswahili. Não era assim no passado, não era possível. Quer dizer que as línguas, quase todas as línguas do mundo têm um potencial de contato. A crescente consolidação da internet com vários dispositivos tem ampliado as possibilidades e possibilitam aos usuários a vivência do que se considera uma atividade participativa interlinguística e interculturais. E isso através da combinação entre mobilidade e conectividade. Para volver ao começo da palestra,
as relações entre o português e o francês, obviamente, o francês e o português estão em relação mais forte agora por a existência da internet. E assim, existe o que chamo potencial de exposição às línguas. Cada cidadão no mundo, nascendo agora, os jovens até os mais velhos, tem uma capacidade de estar em relação com vários idiomas. E o potencial variável de exposição às línguas. É uma situação nova que tem consequências em vários campos. Por exemplo, na educação. No passado, aqui em Belo Horizonte, não se podia aprender o inglês, o alemão, o francês, como se aprende hoje, porque não tinha contatos todos os dias com estes idiomas, porque não tinha muitas pessoas de origem destes idiomas. Agora, através da internet, podemos estar em contato com YouTube, com músicas, com palestras, com várias coisas, através das redes sociais. Você pode entrar em contato com qualquer pessoa do mundo. Isso é uma mudança muito importante em relação com os contatos de língua. Como que fica o sujeito cidadão de cada país entre interculturação, interlinguismo e identidade? Para mim, é uma pergunta clave, importante. Tem novas configurações que se desenvolvem, que fazem que os professores de línguas, de qualquer língua, tenham dificuldades agora porque o aprendiz está em relação com o idioma. Talvez ele pode dizer ao professor, mas eu sei que isso existe porque está na internet. Óbvio que na internet tem de tudo. Mas tem uma relação direta que não existia no passado. Quando as pessoas me perguntam de onde você vem, where do you come from? É uma pergunta muito difícil para mim de responder. Se você faz esta pergunta, cheguei faz pouco tempo de São Paulo, mas cheguei no ano passado para me mudar em São Paulo, chegando do Canadá. Mas você é canadense? Não, eu sou francês. Assim. Mas quando você deixa a França, deixei a França várias vezes na minha vida, porque morei em 7 países, assim. Então, acho cada vez mais difícil de responder a esta pergunta. Muitas vezes é um tipo de pergunta comum, quando estamos num aeroporto com uma pessoa do lado, assim, que aparentemente somos todos estrangeiros, os dois. Então a gente entra em contato assim, where do you come from? Bom, se a pergunta está feita para mim em Miami, por exemplo, o que eu vou dizer? Estou chegando do Brasil, mas você é brasileiro? Não sou brasileiro, mas antes eu morei no Canadá. Sim, você é canadense? Não, I'm not Canadian. Bom, as coisas são assim, cada vez mais difíceis de responder, porque os fluxos, as mobilidades se desenvolvem muito assim, mas tem consequência na identidade. Porque as pessoas que vivem assim, que vão viver mais assim no futuro, qual vai ser a identidade? Os pontos de referência da identidade. A língua é um dos pontos de referência da identidade. Mas quando falamos 2, 3 idiomas, quando moramos muitos anos em vários países, assim, quando temos crianças que são mistas, de cultura mista, assim,
Bom, somos cidadãos do mundo, verdade. Mas isso não é uma identidade local, é uma identidade global. Queria só terminar sobre essa pergunta e perguntar para você o que você acha disso. Obrigado. Então, de onde vocês vêm?